Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Último reforço contratado pelo Vasco nessa temporada, Benítez está muito próximo de fazer a sua estreia pelo clube. Mas onde você acha que ele deveria se encaixar nesse esquema do Abel Braga? Bom, antes de eu trazer a minha análise aqui, faço dois convites para vocês. O primeiro, se você é novo, está passando aqui pela primeira vez, ainda não conhece meu trabalho, para você se inscrever aqui embaixo, para deixar seu like também, seu comentário, respondendo exatamente essa pergunta. Onde você acha que o Benítez deve jogar nesse Vasco do Abel Braga? Bom, e o segundo convite é para quem já conhece o meu trabalho, está acostumado com os meus textos lá no Lance, no torcedores.com, no Números da Bola, meus vídeos aqui no canal, para você se tornar um membro do canal. Tá rolando grupo lá no Telegram, onde a gente bate papo falando sobre Vasco, tem live toda segunda-feira com chat exclusivo para os membros do canal, onde eu respondo perguntas do pessoal, a gente debate muita coisa sobre o Vasco, então vale a pena você dar uma olhada aqui. Inclusive, estou produzindo vários vídeos sobre a história do Vasco, principalmente quem gosta da história do Vasco, já tem vídeo sobre o Denner, estou preparando um vídeo sobre o Tele Santana, tem sobre os maiores artilheiros do Vasco em competições sul-americanas, enfim, tem um conteúdo muito legal lá. Acho que você, vascaíno, que gosta da história do clube, vai gostar. Então dá uma olhadinha aqui, um botãozinho, seja membro. Você clica ali e vê como você pode se tornar. Bom, mas vamos logo para essa análise do Benítez, como ele pode atuar nesse Vasco, em quais posições, quais as funções que ele pode fazer e o que muda nesse time do Vasco com a entrada dele, ou que pode mudar dependendo das preferências do Abel Braga, onde colocar ele. E como muita gente me pediu nas últimas vezes, tá de volta o campinho aqui tático, na verdade, o campinho com os mini craques, para eu tentar mostrar para vocês de uma maneira mais legal e divertida como é que pode funcionar esse Vasco com a entrada do Benítez. Se liga aí. Bom, esse aqui é o nosso campinho montado no 4-1-4-1 que o Abel gosta de utilizar. Essa aqui é, na verdade, a formação do Vasco na fase defensiva, né? Quando vai atacar, esses pontas avançam um pouco mais, no caso Marrone e Vinícius nesse momento com a lesão do Thales Magno, e o Vasco fica, na verdade, num 4-3-3 com esses dois volantes, meias, na verdade, se aproximando do ataque, ou deveriam se aproximar do ataque, até o Andrei, no caso, esse primeiro volante, acaba se aproximando. Então a ideia do Vasco de jogar nesse momento com o Abel Braga é essa, um 4-1-4-1 se defendendo, com dois pontas abertos, compondo essa linha de 4 quando o Vasco está sem a bola, dois meias mais centralizados, Raul e Marco Júnior. Na verdade, o Guarim ganhou posição, tá aqui, coloquei até o Valderrama para representar ele, como é colombiano. Inclusive na frente também o Canidia, argentino, representando o Cano. E o Benítez, que é quem vai entrar nesse time, é o Maradona. Maradona, al piso. Aonde o Benítez pode entrar nesse time aqui? É um jogador que faz qualquer uma dessas quatro funções. Você vai falar, pô, Garone, mas o Benítez é volante, então igual o Raul? Não é. Nesse esquema tático que o Abel usa, nesse 4-1-4-1, não só ele, todos os outros treinadores, esses quatro que na verdade são meias. Não existe mais essa ideia de que um volante que só marca, um meia que só ataca, todo mundo precisa fazer todas essas funções. Claro que você tem as características, alguns jogadores são melhores na marcação, outros são melhores atacando com esse poder de criação. O que o Vasco peca hoje? Os dois meias centralizados, a gente esquece o Guarim, que só disputou uma partida como titular, pelo menos até esse momento, e disputou fora de forma, então não está no seu melhor condicionamento físico. Até então era o Marco Júnior. Marco Júnior e Raul têm pouca qualidade de criação. Não são jogadores com uma grande finalização, não são jogadores com grandes condições de passe, então o Vasco fica muito dependente desse jogo pelas beiradas, com o Marrone de um lado e agora o Vinícius. Então o Vasco fica muito óbvio. Quem marca as laterais do Vasco mata praticamente todo o time que não consegue concluir por dentro, não consegue criar por dentro. Inclusive eu fiz uma coluna há pouco tempo lá no torcedores.com, onde mostra um mapa de calor que exatamente nesse setor aqui o Vasco não ocupou contra o ABC. O Vasco só atacou pelos lados.
O gol até sai de um passe do Marcos Júnior, do Raul para o Marrone, mais próximo da entrada da área, é exatamente a jogada que funciona. Mas ela toda é construída pelo lado, passa pelo Vinícius antes de ir para lá. Então o Vasco tem essa dificuldade de criação pelo meio. Então o Benítez poderia muito bem entrar na vaga do Raul, já que o Guarim, com certeza, foi o que aconteceu contra o ABC, ocupou pelo lado esquerdo a vaga do Marcos Júnior. O Vasco do Abel Braga faz uma marcação posicional. O que é isso? Os jogadores precisam estar lá. Não é uma marcação individual onde tem uma perseguição. O Benítez não tem que ficar perseguindo o volante na saída de bola. O que ele vai fazer, como todo time vai fazer, é se posicionar um pouco mais recuado quando o time perder e aguardar para sair em contra-ataque. O Vasco tem essa marcação, tanto que é um time que sofre poucos gols no campeonato, na temporada até agora. O ataque não funciona, mas a defesa também foi pouco vazada, toma pouco susto, até contra o Volta Redonda foi um pouco mais exigido, alguns chutes na trave, o Vasco marcando muito mal, dando muito espaço por aqui, mas talvez até por esse desespero de marcar gol. O Vasco, na tentativa de ser mais ofensivo, acaba se lançando muito com esses meias, inclusive o Andrei tendo que subir. Andrei, que inclusive fez o gol contra o Resende, teve a oportunidade de finalizar também de fora da área contra o Volta Redonda, contra o ABC, ou seja, é um volante que está sempre chegando, mas nem sempre chega com segurança. E até por isso abre esse espaço no meio. Quantas vezes a gente já ouviu falar o Vasco está com espaço no meio campo? Porque sobem todos ao mesmo tempo, os laterais precisam subir para ajudar na construção junto com os pontas. Então o Benítez poderia muito bem fazer o interno, né? O pessoal chama de um jeito, e joga por dentro no meio campo, pela direita. Mas a posição que ele mais atuou pelo Independente, teve os melhores momentos, foi atuando pela esquerda. Onde ele mais atuou foi pela ponta esquerda. E foi onde ele fez mais gols. Nesse caso ele entraria na vaga do Marrone, que não vem fazendo uma boa temporada. Manteria o Vinícius pela direita, e isso traria para o time do Abel Braga uma coisa que ele gosta, uma característica que o Abel gosta, que é exatamente esse ponta de pé trocado. Qual é a diferença? Muita gente questionava, Marrone na esquerda, Marrone na direita. A diferença é quando o jogador joga, o destro, por exemplo, joga na esquerda, a tendência quando ele chega aqui, ele vai mais para o meio. Ao invés de buscar a ponta, se ele for destro, normalmente vai buscar a linha de fundo. Ou seja, pela direita, ele se torna mais um construtor de jogadas. Pela esquerda, é mais um finalizador, porque ele vai entrar na área como se fosse um segundo atacante ajudando o Cano. Muito mais do que um construtor de jogadas, o Benítez é um jogador que acelera e finaliza. É um carregador de bola. Então ele pode muito bem jogar mais aberto pelo lado. Pela esquerda, como eu disse, ele acaba tendo essa opção maior de finalização. Pela direita, caso ele entre no lugar do Vinícius, por exemplo, ele vai ser muito provavelmente o que era o Rossi no Vasco. Um jogador que fecha a linha pelo lado, é um jogador que chega aqui para construir jogadas para o Cano e para os meias que chegam. Eu falei aqui da diferença de jogar por dentro ou por fora, seria um time também mais cauteloso. Nesse momento, o Guarim não está bem fisicamente, igual eu já falei aqui. Então seriam dois jogadores, um que não está bem fisicamente, outro que está se adaptando ainda a um país novo, a um clube novo, é a primeira vez que ele troca de time na carreira, são 10 anos quase jogando no mesmo clube na Argentina. Então seriam dois jogadores que poderiam comprometer exatamente essa recomposição, por não estarem habituados ao esquema, por estarem num clube novo. E o Guarim por questões físicas. Inclusive o próprio Benítez por questões físicas, talvez seja uma opção mais segura do Abel, que manteria o Raul no time, que apesar de também não viver um bom momento, tecnicamente, principalmente na parte ofensiva, defensivamente ainda é um jogador que contribui bastante, é um jogador de velocidade, que consegue dar esse apoio aqui para a direita, para de repente Pikachu e Benítez terem um pouco mais de liberdade para avançar. Inclusive o Vasco fazia muito isso durante o Campeonato Brasileiro de 2019, com o Luxemburgo no comando. O Pikachu muitas vezes ia um pouco mais por dentro, o Rossi abria pela ponta e o Raul fazia a cobertura aqui atrás, se posicionava quase com um lateral, fechando exatamente esse espaço deixado pelos dois. Isso dava tranquilidade para o Pikachu ir mais por dentro para finalizar e o Rossi mais pela ponta para construir, para cruzar muitas vezes. Era o que funcionava naquele Vasco. O Abel pode tentar repetir exatamente formando essa dupla aqui pelo lado, apesar de eu achar
que o momento do Vinícius é muito melhor que o momento do Marrone. Para jogar pelo lado, acreditaria no Benítez mais indo pela esquerda no lugar do Marrone, com o Vinícius sendo mantido pela direita. A outra opção que o Abel tem é mudar o esquema. Passar a jogar num 4-2-3-1. O Guarim, na verdade, recuaria para essa segunda linha junto com o Andrei. Seria um jogador um pouco mais fixo, ou seja, não mudaria nenhuma peça, nenhum nome. O que mudaria aqui seria apenas o esquema. A ideia seria o Guarim deixar de ser um jogador mais ofensivo, passar a ser um elemento surpresa, alternando em alguns momentos, se aproximando, mas não com a obrigação de ser o construtor da jogada, e o time jogar com o Benítez mais centralizado e 2 pontas, Vinícius e Marrone. Então o Raul sairia do time da mesma maneira, e o que mudaria seria o formato. Para compensar essa saída do Raul, você seguraria um pouco mais o Guarim, poderia revezar ele e o Andrei se aproximando. Os dois são grandes finalizadores de fora da área, chutam muito bem de média distância, então poderiam suprir quando o Vasco tivesse a posse, estivesse encurralando o adversário, não necessariamente um contra-ataque. Um deles, pelo menos, chegando para infiltrar e concluir junto, para o Vasco ter pelo menos 5 jogadores, um construindo e 4 tentando concluir, 3 dentro da área, um esperando rebote, enfim. O Vasco ter uma aproximação um pouco maior. Claro, tem os laterais também para subir. Mas essas são as opções do Abel. Ele pode alterar o esquema para um 4-2-3-1, que é algo que ele sempre utilizou em Internacional, Fluminense, Flamengo. A ideia sempre foi ter, na verdade, meias nessa função. O Vasco passaria a ter 3 atacantes. O Benítez, muitas vezes, é muito mais um segundo atacante, um jogador de lado de campo, como eu expliquei aqui, do que realmente um meia de criação, como a gente costuma chamar. Até citei alguns exemplos que muita gente fala que não tem mais. Citei Lucas Lima, Zé Rafael, Everton Ribeiro, Diego, o Sanches no Santos, Thiago Neves, tem alguns um pouco mais experientes, enfim. Tem esses jogadores de construção também, ainda meias, que ainda existem no futebol brasileiro. São raros realmente, mas ainda tem bastante e funciona muito bem. E o que muda, na verdade, não é nem o posicionamento deles. O que muda são as características. O Vasco aqui passaria a ter 3 jogadores de velocidade para atacar. A ideia do Abel inicial seria ter 3 meias, que não necessariamente são lentos, mas são jogadores com mais qualidade no passe, jogadores que buscam mais o jogo coletivo do que a individualidade. Vinícius e Marrone e o Benítez são jogadores mais individuais do que coletivos. Então o Benítez chega podendo fazer centro, podendo fazer os lados, e o Vasco pelo menos ganha opções. O que vai dar certo, o que vai funcionar, a gente ainda não sabe, só dentro de campo. Eu gostaria de ver o Vasco jogando num 4-1-4-1, num 4-1-4-1, exatamente com Guarim e Benítez no time, com o Benítez jogando por dentro, mantendo Marrone e Vinícius. Mas como eu disse, para esse momento em que os dois ainda estão entrando em forma, ganhando ritmo, entrosamento com os jogadores e até com o próprio técnico, é importante que o Vasco talvez inicie mantendo o Raul e sacando um dos 2 pontas para a entrada do Benítez. Acho que isso vai acontecer de início, mas pode ser alterado depois, com os dois ganhando um pouco mais de cancha e o Abel tentando soltar um pouco mais a equipe. Ela mesa mais uma vez, vai bater, cruzou, olha a chance, Cássio, olha o gol! Bom, galera, essa é a minha visão de como o Benítez pode ser utilizado pelo Abel Braga nesse Vasco atual, com os jogadores que tem como opção nesse momento. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se gostou, não esquece, deixa seu like aqui, deixa seu comentário também. Não deixa de se inscrever no canal se você é novo por aqui, e se você já está acostumado com o meu trabalho, gosta do meu trabalho, se torna um membro e tem acesso a alguns conteúdos exclusivos. Valeu, galera, saudações e até a próxima.